Olá, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra, professora da UFGD. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre um assunto que gera muito sofrimento e muito conflito para a criança e também para os pais. O assunto é por que o seu filho faz cocô na roupa, né? Por que seu filho não tem o controle do esfíncter? Então, o que eu quero explicar é que muitas vezes isso está associado a fatores emocionais, psicológicos, vou dizer por quê, e também que isso está muito associado à constipação. Então, a constipação que, por sua vez, vem dos fatores emocionais e psicológicos. Então, a encoprese, a gente chama de encoprese, é essa coisa de você fazer cocô na roupa. Então, a encoprese ela pode ser primária ou secundária. Primária é quando nunca houve controle dos esfíncteres e secundária é quando houve o controle uma época e depois se perdeu. Existe noturna, diurna, mas a maioria das vezes a encoprese ela é diurna. Eu vou falar uma possibilidade que é a mais frequente. E qual é? O que acontece é que a criança, pelo fato de beber pouca água, de comer poucos alimentos com fibra, mas também de estar numa situação psicológica de pressão, acaba retendo as fezes, ou seja, ela não responde ao reflexo de defecação. O reflexo de defecação é quando as fezes mecanicamente distendem, dilatam as alças intestinais, mais particularmente o reto, e isso faz com que a gente sinta normalmente uma urgência, uma necessidade de ir ao banheiro. Acontece que eu sou capaz de segurar isso, todo mundo faz isso. Se eu estou numa situação onde eu não posso, eu sou capaz de segurar. Mas se eu ficar segurando todos os dias, o tempo todo, quer dizer, o mais seguro do que respondo ao estímulo, o que acontece? Essas fezes que vão ficando acumuladas na ampola retal, nessa região do intestino, elas vão ficando mais sólidas, elas vão perdendo, elas vão se secando, né? Elas vão perdendo a sua umidade, vamos dizer assim, elas vão ficando sólidas e empedradas. E com isso eu vou ficando com uma coisa que é essa pedra, esse cocô entalado no meu intestino. Então imagine a criança fazendo isso. E por que ela faz isso? Eu falei da alimentação, pobre em fibras, eu falei da pouca água, mas pense naquela criança que tem que passar o dia inteiro na escola. Existe já uma pressão psicológica para o controle dos esfíncteres, que é com 2 anos já tem que controlar para poder ir para a creche. Então tem escolas que colocam isso como pré-requisito. Tem escolas que ligam para os pais falando, olha, você vai ter que vir aqui trocar o seu filho porque ele fez cocô na calça. O pai tem que sair do banheiro, tem que sair do trabalho para ir lá trocar. Então isso cria muito um estresse para os pais, mas também para a criança. Então essa pressão psicológica de controle de esfíncter que tem que acontecer, isso daí também prejudica e faz com que algumas crianças desenvolvam essa coisa de tentar reter o máximo possível. Aí as condições do banheiro da escola, a vergonha de ter que pedir para a professora que tem que ir para o banheiro. Como eu falei, as condições do banheiro, às vezes não tem papel higiênico, às vezes você está lá, aquele monte de gente, tem a outra criança ali atrás. Então, a criança se sente inibida, porque você ir ao banheiro, você precisa relaxar, né? Você precisa relaxar a musculatura, e essa é a musculatura do que a gente chama do assoalho pélvico, que é a musculatura da região do períneo. O períneo é a região que fica entre os órgãos genitais e o ânus. Eu preciso relaxar, eu preciso me soltar, eu preciso me sentir bem para poder realizar o ato da defecação. Então, o que acontece? A criança, por todos esses motivos ambientais e psicológicos, ela aprende a segurar. Acontece que as fezes vão ficando empedradas e vai ficando cada vez mais dilatado, de forma que ela vai perdendo até mesmo a sensibilidade para o reflexo anal. Ela vai se acostumando a ter aquela pressão no abdômen. E aí uma parte das fezes acaba vazando, a parte que está líquida é como se fosse escorregando um pouco, e aí vai ficando aquele vazamento, aquele borramento da cueca, da calcinha, e isso vai gerando mau cheiro. Por consequência, isso faz com que a criança sinta muita vergonha, com que a criança possa sofrer bullying, com que a criança seja xingada, ridicularizada, sofra bullying. Então, veja toda a consequência que isso traz. Para resumir o assunto, assim, é tentar educar a criança,
educar os pais, que é o que eu estou tentando fazer aqui agora, falar para os pais que isso não é culpa da criança, que os pais jamais, em hipótese alguma, devem ser punitivos, que a gente precisa sentar, modificar a dieta e tentar entender o que é que está fazendo com que essa criança não responda mais ao reflexo da defecação. Tentar entender todos esses fatores psicológicos, tentar fazer então um treino de toalete e às vezes a primeira medida para dar o avanço em tudo isso, quer dizer, a primeira medida seria limpar essas fezes que estão lá entaladas. Existem procedimentos para isso e às vezes é necessário começar até com alguma substância, alguma medicação que deixe as fezes mais amolecidas. Mas por que eu fiz esse vídeo? Ele é principalmente para mostrar assim, não seja punitivo com a criança, entenda que para ela isso também é causa de muito sofrimento, que ela não está fazendo isso de propósito e tente entender todo o ambiente, todas as circunstâncias que não estão favorecendo esse ato, esse processo que em si é fisiológico e natural. Procure um médico, o primeiro médico a ser procurado é o pediatra, e o pediatra já vai ser capaz de estar entendendo a situação e ajudando a resolver o problema, tá bem? Obrigada.